Saudos, irmãos, vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos para aprender da Tua Palavra. Meu Deus, eu coloco diante de Ti agora, Senhor, a vida de cada pessoa que está assistindo essa aula, a minha vida. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos guiando, nos dando sabedoria, nos dando entendimento e discernimento. Coloca as palavras certas, Deus, nos meus lábios. Que o Senhor, Pai, me use, meu Deus, para ensinar a Tua Palavra. Em nome de Jesus, meu Pai, abre a minha mente, Deus, e a mente de cada pessoa que está assistindo. O nosso entendimento, Deus, quebrando os nossos corações. Que em nome de Jesus o Senhor venha se revelar para nós. Que o Senhor repreenda tudo que não vem de Ti, meu Deus, todo desânimo, toda frieza, toda fraqueza, meu Pai, toda enfermidade, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, Senhor, e nos fortalecer, para que a gente esteja sempre, meu Pai, diante do Senhor, andando nos Teus caminhos, fazendo a Sua vontade, obedecendo os Seus mandamentos, meu Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Fé para crer que Deus existe. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 139, do versículo 1 ao 12, que diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guarda e a tua destra me susterá. Se disser, de certo, que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Amém? Então esse salmo aqui, ele está reconhecendo o poder de Deus, a grandeza de Deus, tudo aquilo que o Senhor é capaz de fazer, aquilo também que Ele faz nas nossas vidas, como Ele é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. E é esse Deus que nós cremos, é esse Deus que nós ensinamos. Mas na lição de hoje a gente vai falar a respeito disso, que precisa de fé para a gente crer que Deus existe. Mas nós vamos ver na lição de hoje, existem pessoas que não têm fé, que elas não acreditam em Deus. Apesar de, as pessoas às vezes elas querem provas concretas da existência de Deus. E elas ignoram a própria natureza, que é uma prova da existência de Deus. Tantas coisas que existem que até hoje o homem não conseguiu explicar, apesar de estudar, não tem explicação. E muitas coisas que o homem já explicou e que de repente acontece de uma maneira completamente diferente e muda. E aí o homem não consegue explicar o que foi que aconteceu. Tudo isso são provas da existência de Deus. Deus, ele é real e ele se revela a nós mediante a sua obra, mediante a natureza, mediante a sua palavra. E nós cremos nesse Deus verdadeiro. A gente estuda a Bíblia não é para provar a existência de Deus, mas é para experimentar a presença de Deus nas nossas vidas, né? E Deus, ele é real, ele não precisa provar que ele existe porque ele existe. E ele não precisa que as pessoas acreditem que ele existe porque ele continua existindo. Mas a gente sabe, a própria Bíblia fala isso, que os nécios não acreditam em Deus. Eles negam a existência de Deus.
E o primeiro tópico da lição, ele fala assim: doutrinas que creem na existência de Deus e as que negam. Então, o que é teísmo? Para começar, teísmo vem da palavra grega theos, que significa Deus. Logo, teísmo é você acreditar na existência de Deus. É a doutrina baseada na teologia natural e na teologia revelada, que acredita na existência de um Deus pessoal, criador e preservador de tudo que existe. Porque Deus, ele não somente criou, mas ele continua cuidando, ele continua preservando. Se não existisse Deus, o universo já estaria um caos. E por mais que a gente veja, né, que ao longo da história as pessoas pregam isso, né, a teoria do caos, que vai ter fome, que vai ter escassez, e a gente sabe que já existe isso em alguns lugares, mas a gente sabe que o nosso mundo, ele é capaz de produzir alimento suficiente para alimentar toda a população. Ou seja, não existe esse caos que algumas pessoas pregam. O mundo, ele é cíclico, e tudo isso por causa de Deus. Ele não deixou o mundo ao acaso, né? Ele continua no controle de tudo. Então, a fé cristã, ela nos leva a acreditar nessa doutrina teísta, né? De que Deus existe. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Por isso, ela revela a realidade do Senhor, a realidade do Criador. E Jesus é o Filho de Deus e, consequentemente, existe a salvação e existe a vida eterna. Então, a gente vê que uma única doutrina, ela engloba muitos conceitos, muitas verdades, muitas coisas. Mas aí tem também o ateísmo. E o que é o ateísmo? O no grego, é uma partícula de negação, né? Não. E o teísmo, como eu já falei, é Deus. Então, o ateísmo, ele nega a existência de Deus. E esse ateísmo, ele pode assumir muitas formas, e nós vamos falar sobre 3. O ateísmo especulativo, que é um sistema filosófico que explícita ou implicitamente exclui a realidade de Deus. Tem o ateísmo prático. Esse ateísmo prático é o seguinte: por mais que algumas pessoas falem que acreditam em Deus, elas vivem como se Deus não existisse. Elas vivem negando a existência de Deus com as suas atitudes, com o seu modo de vida. Então, tem uma vida completamente materialista e desprovida de qualquer compromisso com Deus. Esse é o ateísmo prático. Tem também o ateísmo militante. E esse é um ateísmo ativo, é um ateísmo mais agressivo, que declara uma guerra intelectual contra Deus e procura construir uma atitude antirreligiosa. E o ateísmo marxista, ele é um ateísmo militante, porque ele critica a religião sob todos os pontos de vista e em todas as épocas. Então, por mais que o marxismo seja mais assim uma corrente política, ideológica, quando a gente vai ver os princípios deles, os ensinamentos, as doutrinas, nós vamos ver que, na verdade, eles são ateístas. Porque o marxismo, ele é contrário a tudo o que está escrito na Bíblia. Ele é contrário à família, ele é contrário ao casamento, ele é contrário até à ciência, porque o marxismo apoia, né, a ideologia de gênero, que diz que a pessoa não é aquilo que ela nasce. E biologicamente falando, nós nascemos macho e fêmea. Então, eles negam até a ciência. Então, o marxismo, se vocês forem ver, eles são contra o homem. Eles dizem que o patriarcado é prejudicial à sociedade. Então, ele é contra tudo, todos os conceitos bíblicos. E o que a gente observa ao longo da história, e praticamente falando, é que tudo que é contrário à Bíblia não dá certo.
E quem vive conforme a Bíblia é o que é mais saudável, é o que é melhor para a sociedade e para as nossas vidas. Então, nós precisamos ter muito discernimento e conhecimento para não sermos enganados pelo maligno, porque ele usa essas vãs filosofias para tentar enganar as pessoas e afastarem elas da verdade, que é a palavra de Deus. O próximo subitem diz assim, uma argumentação clara. Então, nós cremos em um Deus imanente e transcendente. O que é isso? Imanente significa que ele está perto de nós o suficiente para ouvir e ter comunhão conosco. Então nós temos um Deus próximo, não é um Deus que está distante, é um Deus que está nos ouvindo, é um Deus que está nos vendo, é um Deus que sabe aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos precisando e que quer ter comunhão conosco e tem. Então sempre que nós buscamos a Deus, ele se revela a nós. E o que é um Deus transcendente? Significa do que está em si mesmo e não transmite a outrem. É um Deus acima e além de todas as coisas. O Criador, ele está presente no universo mediante os seus atributos, que é a onipresença, a onisciência e a onipotência. Então, esses são os atributos morais de Deus. Na transcendência, nós temos a compreensão de que Deus é infinitamente maior do que a criação e as criaturas. Então é um Deus que está acima de todas as coisas. É um Deus que vai além daquilo que nós podemos entender, daquilo que nós podemos imaginar, daquilo que nós podemos explicar. Então Deus, ele não tem explicação, ele é. E nós temos motivos para acreditar que ele realmente existe, que ele está no controle de todas as coisas. Amém? E por que algumas pessoas, mesmo depois de contemplarem a beleza da criação, elas não acreditam no Criador? Tem coisas que não têm explicação. Essas mesmas pessoas que não acreditam no Criador, elas acreditam muitas vezes em coisas que não faz sentido, que não tem pé nem cabeça. Às vezes eu fico me questionando que realmente é uma coisa maligna, né? Essa cegueira espiritual de muitas pessoas. E o próximo tópico diz assim: o que cremos a respeito de Deus? Cremos que Deus é eterno. Deus, ele não tem princípio e não tem fim. Ele não está sujeito ao tempo. Então não houve um princípio em que Deus não existisse e que a partir daquele momento ele começou a existir. Lá em Gênesis, quando fala da criação desse mundo, que Deus estava no princípio. Então no começo ele já estava presente. Só que para nós, seres humanos, a gente tem essa mente que precisa de um início e de um fim. Pra gente as coisas são assim. Só que Deus não é gente. Deus não precisa da nossa lógica humana. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Até porque, se a gente for usar a nossa lógica, mas então quem criou Deus? Então quem criou Deus? Entendeu? Sempre vai ter alguém que existiu primeiro. E esse que existiu primeiro foi Deus. Não tem explicação e não precisa ter explicação, só precisa da nossa fé para a gente acreditar e para a gente viver e experimentar, né, os milagres, as maravilhas de Deus nas nossas vidas. Amém? O próprio Moisés, quando teve um encontro com Deus, ele perguntou o nome do Senhor e a resposta que Deus deu foi: eu sou o que sou. Tá lá em Êxodo 3, versículo 14. Então Deus, ele fala, eu sou, ele é, não precisa de explicação, amém? Então Deus, ele é infinito, não teve um dia que ele nasceu e não tem um dia que vai acabar Deus ou que Deus vai morrer. O homem é um ser finito, nós temos fim, mas Deus não tem. E vários filósofos ao longo da história, ao longo dos anos, eles ajudaram a divulgar esse ateísmo e as suas ideias passaram a ocupar lugar especialmente nas universidades. Então a filosofia é o quê?
a ciência da filosofia. É questionar tudo. Mas por quê? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Da onde veio? Da onde surgiu? E a própria filosofia, ela não tem resposta para nada, ela não tem explicação para nada. Quando as pessoas, elas começam a duvidar de tudo, a questionar tudo, a não acreditar em Deus, a questionar a existência de Deus, aí sim, elas começam a ter uma existência sem sentido. A questão é que se Deus não existisse, tanto o ser humano quanto o universo estariam destinados à morte, ao caos e à perdição eterna. Mas a ordem natural da criação permanece intacta. As coisas, por mais que tenha a intervenção do homem que está trazendo prejuízos para a natureza, as coisas elas continuam acontecendo da mesma maneira. O sol nasce, tem um dia, tem a noite, tem a lua, tem as estrelas, tem a chuva, tem a seca, tem todos os ciclos da natureza, eles continuam existindo apesar da interferência humana que está prejudicando. Mas não acaba. Para mim é muito mais sem sentido e sem lógica alguém não acreditar que Deus existe do que em quem acredita que Deus existe, porque não tem explicação a gente viver nesse mundo sem Deus. E como é que tem gente que não acredita e que questiona? Então, sem a crença em Deus e na eternidade, a nossa existência ela se torna desprovida de sentido, né? Um verdadeiro caos. Por isso, nós precisamos ter cuidado para não cair no engano do ateísmo que está presente tanto na literatura, quanto na música, quanto na arte. Esse ateísmo só é uma prova, uma mostra da soberba do homem e uma mentira de Satanás. A gente nunca pode se esquecer o que foi que a serpente, o diabo, fez no paraíso. Ela mentiu para enganar Eva. E a tática de Satanás continua sendo a mesma. Ele continua mentindo para enganar as pessoas, colocando dúvidas, colocando questionamentos, colocando insegurança, colocando incerteza, colocando medo. É por isso que a Bíblia fala tantas vezes: não temas, não temas, não temas. Por quê? Porque Deus sabe que uma das estratégias de Satanás é colocar medo no ser humano. Se você tiver medo, você não vai fazer aquilo que você tem que fazer, você não vai ser aquilo que você nasceu para ser, você não vai cumprir, não vai obedecer os desígnios, as vontades de Deus, né? Aquilo que Deus mandar você fazer, você vai ter medo, você não vai ter coragem e não vai fazer. Os próprios homens da Bíblia, que foram muito usados por Deus, todos eles tiveram momentos que eles tiveram medo, né? Eles não queriam agir porque eles estavam com medo, como Moisés quando foi chamado por Deus, como Elias quando se escondeu, como tantos outros, como Davi também teve momentos que ele teve medo, Jeremias. Então nós precisamos, como Gideão quando foi chamado, né, por Deus para libertar o povo ali dos midianitas. Então, assim, em vários momentos eles tiveram medo, mas com Deus eles enfrentaram, eles agiram e eles andaram, porque o medo ele não vem de Deus, ele vem para nos paralisar e para atrapalhar os projetos e os propósitos de Deus nas nossas vidas. E o próximo tópico fala: Deus é onipotente. Então cremos que não há limites para o agir de Deus, que Deus, ele pode todas as coisas. A própria Bíblia fala isso, que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E Deus, ele pode fazer todas as coisas. O patriarca Jó, mesmo no meio da sua dor, ele declarou: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó reconhecia o poder e a soberania do Eterno. Se quisermos ter uma vida cristã vitoriosa, só nos resta duas atitudes: crer no poder de Deus e amá-lo de todo o nosso coração. A Bíblia fala isso várias vezes, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que a gente tem que amar a Deus com todo o nosso coração,
com o nosso entendimento, acima de todas as coisas, que nós temos que obedecer, que nós temos que andar nos seus caminhos, que obedecer os seus mandamentos, né? Ouvir a sua voz e obedecer. Então isso é muito importante para as nossas vidas. Davi também, ele foi um jovem criado no campo e na sua juventude ele enfrentou muitos obstáculos na sua própria casa, mas ele tinha convicção da onipotência de Deus. Davi só enfrentou Golias porque ele sabia que Deus era com ele e que Deus, ele é onipotente, que Golias diante de Deus não era nada. E lá no Salmo 29, versículo 4, Davi afirma assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Então, o Senhor é incomparável em poder e força, e por isso nós não precisamos ter medo de nada. O outro tópico diz assim: Deus é onipresente. Então, Deus, ele está presente em todo lugar. Ele vê tudo, ele conhece tudo e ele sabe tudo. E é difícil imaginar um ser que possa estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas ele pode, né? Ele está comigo aqui agora, enquanto eu estou gravando essa aula para os irmãos. Ele está com cada um de vocês que está assistindo essa aula. Deus, ele está em todos os lugares. O profeta Jeremias, ele afirmou que esconder-se ia alguém em esconderijos, de modo que Deus não o veja, lá em Jeremias 22, 23 e 24. E a gente tem o exemplo também do profeta Jonas, que recebeu a ordem de Deus para ir até a cidade de Nínive, mas ele não queria que Deus perdoasse aquele povo. Então ele desobedeceu, ele foi rebelde, ele tentou fugir da presença do Senhor. Ele pegou o navio em direção oposta, ele foi para Tarsis, que era o lugar mais longe que alguma embarcação poderia levar. Mas o Todo-Poderoso, que tudo vê, viu que Jonas estava ali naquele barco e enviou uma tempestade e depois enviou um grande peixe para engolir Jonas. Então a gente aprende com a história de Jonas que obedecer a Deus é sempre a melhor opção. Não tem como a gente se esconder de Deus, não tem como nós desafiarmos o Senhor. E a gente sabe que hoje existem muitas pessoas desafiando a Deus com a sua rebeldia, com a sua incredulidade, com o seu modo de viver, com o seu modo de ser. Então nós precisamos estar conscientes de que o Senhor, ele está vendo todas as coisas. Todas as pessoas malignas que estão prejudicando outras pessoas, que estão cometendo o mal, que estão agindo com impiedade, o Senhor, ele está vendo. E essas pessoas, no momento certo, elas sofrerão as consequências dos seus atos errados. Então, o Eterno é real e conhece todas as coisas. Então, nós precisamos viver em conformidade com a vontade do Senhor. Amém? O próximo tópico diz assim: Deus é a razão de tudo, não há tempo a perder. Sabemos que a vida nessa terra, ela é finita. A nossa vida aqui, ela vai acabar. Ela é passageira, né? E segundo o salmista, lá no Salmo 90, ele diz assim: é como um conto ligeiro. E nós precisamos ter sabedoria para viver essa vida de modo que o nome de Deus seja louvado. Então, será que aquilo que nós estamos fazendo está louvando, está glorificando o nome do Senhor? Será que a maneira que nós estamos vivendo, que nós falamos, que nós agimos, está louvando, está glorificando o nome de Deus? Então, nós não podemos perder tempo tentando viver como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse vendo todas as coisas. Muitas pessoas, elas estão desperdiçando o seu tempo, as suas vidas e até a sua salvação por causa disso. Deus é real, ele não muda e ele age e fala em nosso favor. Então, use a sua vida para glorificar, para conhecer mais o Senhor. Não permita que a indiferença em relação a Deus domine o seu coração. Sabe, a gente vê hoje em dia muitas pessoas
que se dizem crentes, mas que elas dão um péssimo testemunho. E em todas as áreas, em todos os lugares isso acontece. E a Bíblia até fala sobre isso, né? Ai por meio de quem, ai daqueles por meio de quem vierem os escândalos. Então, a gente precisa ter cuidado da maneira que nós estamos vivendo. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Muitas vezes a gente questiona até a Deus, né? A gente está fazendo tudo certo, a gente está orando, a gente está crendo, a gente está confiando e parece que as coisas não estão dando certo. Mas nós precisamos continuar sendo fiéis ao Senhor, porque muitas vezes esses problemas vêm seta do diabo para fazer a gente questionar a presença de Deus nas nossas vidas. Então nós precisamos ficar firmes, né? Confiando no Senhor, perseverantes, é isso que o Senhor quer. Algumas pessoas acreditam que elas podem ter uma vida bem sucedida, longe da casa de Deus, longe da comunhão do Senhor, só que elas estão erradas e estão sendo enganadas pelo diabo. Algumas pessoas, elas podem até conseguir riqueza, mas elas vão perder tantas outras coisas longe da presença de Deus, porque assim, nessa vida é bom a gente ter dinheiro, a gente ter bens, a gente ter coisas, torna a vida mais fácil, mais confortável, mas não é o essencial. O principal que nós precisamos ter é a presença de Deus. Nós não podemos jamais nos afastar da casa e dos caminhos do Senhor. A primeira coisa que o diabo quer é afastar as pessoas da igreja, sabe? Tá colocando na mente de tantas pessoas que elas podem servir a Deus sem frequentar uma igreja. E aí, quando a pessoa ela se afasta da igreja, ela começa a criar suas próprias doutrinas. Ela começa a criar a sua própria maneira de viver, diferente do que está na palavra de Deus. Sabe, começa a querer adaptar a Bíblia ao que ela está fazendo, ao que ela está vivendo, e isso não é bom. Então é importante a gente ter comunhão, a gente congregar, a gente estar na casa do Senhor. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes a respeito das coisas que estão acontecendo nos últimos tempos, sabe, das vãs filosofias, da corrupção, dos enganos do diabo. Nós precisamos estar atentos, amém? E o próximo tópico diz assim: preparado para cumprir a vontade dele. Nós vamos falar novamente do exemplo de Jonas. A história de Jonas é uma história bastante conhecida, que a gente conta até para crianças, né? Porque é uma história que envolve um grande peixe e a gente ensina a criança sobre obediência. E Jonas, ele teve esse ato de rebeldia, ele não priorizou a vontade de Deus, ele, na verdade, desprezou a vontade de Deus. E olha só, Jonas, ele era um homem de Deus, ele era um profeta, que Deus falava com ele, e mesmo assim ele teve essa atitude. Para você ver como nós precisamos ter cuidado e estar atentos. Ele recebe uma ordem de Deus para fazer uma coisa e ele faz justamente o contrário. Ele faz aquilo que ele quer, como se ele tivesse no controle da vida dele. Mas ele teve consequência por causa disso. Primeiro, ele foi para a profundeza do mar e depois para a barriga de um grande peixe. E foi graças a Deus que ele sobreviveu. Então, por mais que Jonas tenha tentado fugir do Senhor, o Senhor não desistiu de Jonas. Quando Jonas orou, quando Jonas clamou, Deus ouviu a oração dele e fez com que Jonas fosse até lá, na cidade de Nínive, para pregar aquilo que ele havia determinado que ele tinha que pregar. Amém? E o próximo tópico diz assim: Deus age como quer. Isso é algo que nós precisamos nos lembrar todos os dias. Que por mais que a gente ore, por mais que a gente peça, por mais que a gente tenha nossa vontade, Deus vai fazer sempre a vontade dele.
Deus ele não age de acordo com a nossa vontade. Deus age de acordo com a vontade dele. Os planos de Deus são perfeitos. A misericórdia dele é eterna. Os pensamentos de Deus são sempre melhores. E a gente sempre tem que orar isso. Senhor, me dá sabedoria, me mostra qual é a sua vontade, o que o Senhor quer que eu faça, né? Peça sempre orientação para Deus e peça também coragem, né, para Deus, para você fazer a vontade dele, para fazer aquilo que ele quer que você faça. Amém? Então que nós sejamos obedientes ao Senhor. E eu vou ler a conclusão que diz assim: nós cremos que existe um Deus pessoal e infinito. Ele criou e governa o universo. Um dos seus atributos, o amor, foi revelado ao enviar seu Filho para salvar a humanidade. Mediante o sacrifício de Jesus, a humanidade tem acesso à presença de Deus. A fé em Deus nos permite viver nesse mundo de forma vitoriosa, pois sabemos que para Ele nada é impossível. O que o Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. Quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Amém? Então, nessa lição de hoje, nós falamos sobre a existência de Deus. A importância de nós acreditarmos, de nós não cairmos nos enganos, nas ciladas e nas mentiras do maligno. Nós sabemos que Deus existe e que Ele nos ama e que a maior prova de amor que Deus deu para cada um de nós, por cada um de nós, foi ter enviado Jesus para morrer, né, no nosso lugar, para que nós tivéssemos salvação, vida eterna e comunhão com Deus. Então nós não podemos deixar que o sacrifício de Jesus tenha sido em vão naquela cruz por nós, porque não foi em vão, mas se você não aceita, foi em vão por você. Então nós precisamos estar atentos, como eu sempre falo, sempre lendo a Bíblia, estudando, lê a palavra de Deus todos os dias, ore, tenha comunhão com o Senhor, mesmo nos dias que você não está muito animado, que você não está muito disposto, que você não está muito feliz, ore, busque a presença de Deus, porque nós precisamos de Deus todos os dias. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.